Não sou pai nem pastor, apenas estudar a Bíblia com inteligência artificial para sempre trazer uma visão imparcial. E aí, tudo bem? Hoje vamos seguir aqui com a carta de Gálatas. A carta é um grito contra a escravidão religiosa. Paulo escreve com urgência, porque aquela igreja estava trocando a liberdade do evangelho por regras da lei. E ele deixa claro, misturar graça com esforço humano anula a cruz de Cristo. Aqui Paulo não só avisa, ele protege a fé e lembra que quem nasceu do Espírito precisa viver pelo Espírito. Então nós vamos aqui hoje, Gálatas 1 a 6, são 6 capítulos dessa carta. No capítulo 1, Paulo já começa afirmando sua autoridade. Ele fala, não fui enviado por homens, mas sim Jesus, ele me enviou. E ele diz estar impressionado com a velocidade com que os Gálatas estavam se desviando do evangelho da graça. E alerta com firmeza, mesmo que um anjo do céu venha aqui e pregue outro evangelho, que isso seja amaldiçoado. Isso não vai fazer sentido. Ele deixa claro que não buscar agradar pessoas, mas sim buscar agradar a Deus. Esse era o caminho. Conta que não recebeu o evangelho de ninguém, mas o próprio Cristo revelou, relembra sua trajetória de perseguidor da igreja a instrumento de Deus e que por anos ficou escondido até ser reconhecido pelos irmãos. Depois, no capítulo 2, a gente tem Paulo falando da sua visita a Jerusalém com Tito, que era grego e não tinha sido circuncidado. Isso comprovava que os líderes da igreja não exigiam a lei como condição para a salvação. Mas ele relata que teve que enfrentar falsos irmãos que queriam escravizar os cristãos com regras religiosas. E também conta de um confronto ali com Pedro, que mudou de comportamento por medo dos judeus. Ele bate um pouquinho ali no apóstolo Pedro, que andou com Jesus ali, a divergência entre eles. Ele fala assim, quando Pedro estava lá, no meio ali dos gentios, ele se comportava como gentio, comia com eles, estava de boa, misturava. Mas quando os religiosos chegavam, Pedro ia lá e se afastava, não queria ser visto com os gentios, não. E Paulo repreendeu publicamente, dizendo que não se pode obrigar outros a viverem sob uma lei que nem os judeus conseguem cumprir. Ele conclui com a essência da carta. O homem é justificado pela fé em Jesus e não pelas obras da lei. Depois a gente tem capítulo 3. Paulo chamando os Gálatas de insensatos e pergunta, vocês começaram no Espírito e agora querem terminar pela carne? E lembra que Abraão foi considerado justo porque creu, não porque cumpriu regras. Quem crê como Abraão é o seu verdadeiro descendente. A lei, diz Paulo, veio depois da promessa e serviu apenas como um tutor até Cristo chegar. Mas agora, com a fé revelada, não estamos mais sob esse tutor. Em Cristo somos todos filhos de Deus. Não há judeu nem grego, homem nem mulher, escravo nem livre. Todos somos um e herdeiro da promessa. No capítulo 4, Paulo compara a vida antes de Cristo com a de um herdeiro menor de idade. Apesar de ser dono de tudo, ainda vive como servo. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu Filho para nos resgatar. E agora recebemos o Espírito que clama, Abba, Pai. Paulo expressa ainda profunda dor por ver os Gálatas voltando às antigas práticas da lei. E clama, por quem eu sofro dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. Ele usa ainda a história de Sara e Agar como uma alegoria. Fala, um filho nasceu segundo a carne, filho da escravidão. Outro segundo a promessa, filho da liberdade. E conclui, não somos filhos da escrava, mas sim da livre. E capítulo 5, a gente tem ali Paulo dizendo, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não se submetam novamente a um jugo de escravidão. E afirma que se alguém tentar se justificar pela lei, está separado de Cristo, caiu da graça. O que importa, principalmente, é a fé que atua pelo amor. Paulo falando do conflito entre carne e espírito, fala assim, os dois lutam contra si. As obras da carne, elas são claras. Imoralidade, inveja, rivalidade, idolatria, bebedeiras, orgias e outras. Mas as do espírito são diferentes. Amor, alegria, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E termina ali dizendo, se vivemos pelo Espírito, que também andemos pelo Espírito. Não fiquemos praticando as obras da carne, vamos praticar as obras do Espírito. Depois tem, por fim, o capítulo 6, onde Paulo ensina que se alguém cair, o outro deve restaurá-lo com mansidão, lembrando que também é frágil, também você pode cair algum dia, então não fica julgando, Quando um deve ali examinar a si mesmo e carregar o seu fardo, mas também devemos ajudar a levar o fardo uns dos outros. E diz, de Deus ninguém zomba, o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia na carne vai colher destruição, quem semeia no Espírito vai colher a vida eterna. Por isso não devemos nos cansar de fazer o bem. E termina com o resumo da carta. Nem circuncisão, nem incircuncisão tem valor algum. O que importa é ser uma nova criação. Paulo escreve ainda com letras grandes, dizendo que não se gloriará em nada, a não ser na cruz de Cristo. Duas visões para a gente guardar aí dessa carta. Número 1, tudo o que tenta acrescentar condição à graça de Deus
né? Colocar, Deus, né, nos perdoa, nós pela fé em Jesus somos salvos, mas isso, mas aquilo, mesmo que pareça piedade, é escravidão disfarçada. E 2, liberdade em Cristo não é viver como quiser, é viver como quem é filho, guiado pelo Espírito, com frutos que o mundo não pode produzir. Por fim, vamos orar? Senhor, obrigado porque Tu és bom, Tu és perfeito, fiel, santo. Oh Deus, eu peço nesse momento para que o Senhor esteja conosco, eu peço para que o Senhor venha, Pai, aumentar a prosperidade aqui na vida de cada um. Hoje eu vou orar por prosperidade financeira, Pai. Abençoa as pessoas para que prosperem em seus trabalhos, Pai. Quem é CLT possa subir na carreira, quem empreende, Pai, que possa cada vez gerar mais negócios, crescer, vender, lucrar, Pai, para que possa então, Pai, levar a Tua palavra mais longe. Mas Deus, não deixe a gente passar por prosperidade, passar por crescer, se isso for para nos fazer cair, Pai. Antes nos capacita, Pai, porque mais importante do que tudo isso é a salvação, Pai, é permanecer unido contigo. Ajuda-nos, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Fique à vontade de deixar seu comentário, compartilhar. Amanhã, livro de Éfesos. Deus te abençoe.